Oi, gente. Bom dia. Hoje eu tô numa gripe, tô deitada até agora. Quase 10 horas da manhã. Quase não tava conseguindo falar direito. Tomei café aqui, café assim, né? Pão de queijo. Pra poder tomar um remedinho. Vamos meditar na palavra de Deus juntos? O que é mais importante, gente? Salvar uma vida ou obedecer à lei? O que você acha que é mais importante? Você ajudar alguém, você salvar alguém ou você obedecer à lei? Se você tivesse que salvar uma vida, por exemplo, alguém tá morrendo e você tá levando essa pessoa pro hospital. Vamos supor que a sua carteira de motorista tivesse vencido e você não pudesse dirigir. E não tivesse ninguém para levar essa pessoa pro hospital. Só você. Você deixaria de levar essa pessoa pro hospital e salvar a vida dela para cumprir uma lei? Ou você daria prioridade para a vida humana do que para o cumprimento da lei? O que você faria? Vamos ler aqui na palavra de Deus. Mateus 12, diz assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, e não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, e ali eles começaram a conspirar e matar Jesus, porque ele curou aquele homem. Então, eles conspiraram contra Jesus, lógico, motivados pela inveja e tudo. Só que eles eram legalistas, gente. O que é uma pessoa legalista? Legalista é aquela pessoa que coloca a lei acima de tudo, entende? Ela coloca a lei acima de qualquer coisa e ficam julgando os outros. Só que são hipócritas, porque eles também descumprem a lei. Ele falou: se uma ovelha de vocês cair no buraco no sábado, vocês não tiram ela? Vocês deixam ela lá até no outro dia? É claro que vocês não fazem isso, só que vocês exigem que os outros façam. Eles colocam a lei, o legalista, ele coloca a lei acima de qualquer coisa. Acima até da própria vida. Então, a gente tem que entender que a lei foi criada para organizar a vida. A lei, ela foi criada, ela é boa, necessária para organizar as relações humanas, para não virar uma bagunça. Imagina, cada um faz o que quer. Não tem uma lei, né? A Bíblia fala que no tempo dos juízes existia a lei, só que não existia rei. Não existia uma autoridade fixa que governasse, que impusesse a lei. Então, cada um fazia segundo acreditava que era certo. E virou uma bagunça total. Então, a lei,
as autoridades, elas são necessárias para regular essas ações humanas, né, as relações humanas, para que cada um faça o que quer, faça o que é bom para o bem comum. Então, a lei, ela existe para regular as relações humanas, as nossas relações, para que as pessoas possam ter um parâmetro, um limite para respeitar um ao outro, né? Porque se não tivesse a lei, as pessoas iam matar, iam roubar, iam fazer tudo de mal e não ia ter nenhuma consequência os seus atos. Então, a lei, ela existe para regular as relações humanas. Só que a lei, ela não está acima do homem. Ela foi criada para o benefício humano, mas não está acima do homem. Quando a gente se esbarra com a lei fazendo mal para o próprio homem, a vida humana está acima da lei. Ela é mais importante que a lei. Então, por isso que Deus fala que ele que pode julgar, porque ele julga além disso. Ele julga além dos parâmetros que nós julgamos. Ele consegue ver as coisas além do que a gente enxerga. Então, o homem, por exemplo, o animalzinho, a lei era não trabalhar no sábado. Isso era um benefício de Deus para o homem. Ou seja, Deus teve que obrigar a gente, o ser humano, a descansar. Porque se não houvesse essa lei do descanso, o que essas pessoas iam fazer? Iam obrigar os seus servos, os seus animais, a trabalharem todos os dias sem descanso. Então eles iam morrer, iam se autodestruir. Então Deus teve que criar uma lei para que obrigasse as pessoas a terem um tempo de descanso tanto para si mesmos, quanto para os seus animais, quanto para a terra, quanto para os seus servos. Senão eles não iriam dar descanso para ninguém. Então a lei foi instituída justamente para que todos pudessem descansar. Ter um dia de descanso. Só que, em casos de necessidade, a lei poderia ser descumprida. Por exemplo, o animalzinho que caiu no buraco. Uma pessoa que caiu no buraco. É uma questão de necessidade extrema, de vida ou morte. A lei não está acima da vida. Então as pessoas não entenderam que Jesus disse: a lei foi criada para o homem, não o homem por causa da lei. Então a lei não está acima da vida. A lei não está acima da vida. A lei, ela regula as relações, ela regulamenta as relações para que exista ordem. Mas a lei, ela pode muitas vezes ser limitada. Existem certas exceções em que a lei não pode ser cumprida em alguns momentos. Então a gente vai ver, depois eu vou fazer para vocês uma lista de passagens bíblicas de coisas que Deus permitiu acima da lei, fora da lei. Não estou falando que Deus fez coisas fora da lei no sentido de erradas, mas no sentido de que ele permitiu coisas fora da lei que eram mais importantes, porque ele é Senhor, ele está acima da lei, ele decide o que ele quiser. Então, se um animalzinho cair no buraco, ele não vai lá imediatamente, vai tirar. Por que ele não pode curar uma pessoa no sábado? Não podia trabalhar no sábado, mas o sábado tinha que ser entendido o propósito daquilo. Vamos falar de outros exemplos aqui de leis que as pessoas levam à risca a lei e não entendem que Deus está acima, que o propósito da lei é muito superior a simplesmente um cumprimento rígido e rigoroso, sem entender que o ser humano, a vida humana está acima disso. Teve um período, eu acho que ainda existe isso até hoje em alguns lugares, mas graças a Deus, Deus está mudando já isso, né? A questão do casamento, gente. O casamento, a Bíblia diz que no princípio Deus criou homem e mulher e disse, né? Deixará o homem pai e mãe unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. E aquilo que Deus uniu não separa o homem, não era essa a lei de Deus? Então, esse era o objetivo de Deus. Era que a gente se unisse a uma pessoa que a gente ama,
e os dois constituíssem uma família e ficassem juntos para sempre. Esse era o propósito de Deus, é o que é bom. Só que o mundo mudou, né? As pessoas, houve a queda de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, assim, as pessoas hoje não são tão boazinhas como no princípio, né? Era o propósito de Deus, era aquele lá do princípio. Mas houve a queda, houve a corrupção humana. Então, as pessoas se corromperam, as pessoas não são tão boazinhas mais. Então, infelizmente, muitas vezes você vai se relacionar com pessoas, você pode se casar com pessoas que não são boas, pessoas que fazem o mal para você. E você muitas vezes ter que ficar dentro de um relacionamento onde você é maltratada, ou seja, a sua vida é menos importante do que a lei do casamento. Tem pessoas hoje adoecidas, morrendo, às vezes até querendo se matar por causa de relacionamentos horríveis em que vivem. E muitas vezes as igrejas, elas impõem que você tem que permanecer casado, custe o que custar, você tem que cumprir a lei, sendo que a lei, ela foi criada para nosso bem e não para o nosso mal. Agora, se aquilo ali está fazendo mal para você, se aquilo está destruindo você, a sua vida é mais importante que o seu casamento. Ou não é? Se o seu casamento está destruindo a sua vida é mais importante do que o casamento. A lei do casamento não está acima da lei da vida, que é a lei da vida, é a lei suprema, a lei maior, a preservação da vida é a lei maior de todas. Nada supera isso. Então, muitas pessoas impõem isso. Você tem que ficar dentro desse relacionamento, porque Deus disse. Mas se aquilo está matando você, a sua vida é mais importante que isso. Deus está mais preocupado com o seu benefício, o benefício da sua vida, do que com o seu casamento. Então, infelizmente, existem muitas pessoas radicais que colocam a lei acima de tudo, são os legalistas que colocam a lei acima de tudo, que elas não observam a situação, a vida que a pessoa está levando, e colocam fardos pesados nos outros que nem eles conseguem carregar. E Jesus citou o caso de Davi e dos seus companheiros que entraram lá no tabernáculo e comeram os pães da presença, que não era permitido que eles comessem, e nada aconteceu com ele. Então não é que Jesus estava incentivando você a descumprir a lei, é que ele estava dizendo que em alguns casos existem exceções em muitos casos, existem momentos de necessidade extrema em que a pessoa vai descumprir a lei. E isso muitas vezes porque a lei ela não está acima da vida. Então eles tinham que comer ali porque senão eles iam morrer. Então a lei não está acima da vida humana. E muitas pessoas legalistas, os fariseus, gente, são os administradores, são os fiscais de Deus. Aquela pessoa que fica fiscalizando a sua vida, tudo que você faz para poder ficar te julgando. Esses são os fariseus. Eles não estão preocupados com a vida deles, estão preocupados com a sua vida. E te julgar baseado na Bíblia e porque está escrito. Entende? Jesus falou, eu quero que vocês aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Ter misericórdia é você observar cada caso com cuidado e não julgar todos baseado numa lei. Ah, não, todo mundo tem que fazer isso. É olhar caso por caso, situação por situação. Em cada situação, cada vida, cada relacionamento, cada pessoa vive uma vida diferente. A gente tem que analisar um por um e não julgar todos, colocar todo mundo no mesmo barco. Então, se um animalzinho seu cai no dia de sábado no buraco, você não vai tirar. Por que Jesus não podia salvar uma vida, curar uma pessoa no sábado? Por que vocês descumprem? Ele falou que os sacerdotes descumpriam a lei no tabernáculo, no templo, no sábado, e ficavam impunes por isso. Porque aquilo ali era uma exceção. Então, toda regra existe exceção. Nós temos que observar as exceções,
aquelas situações que são diferentes das comuns. Não é simplesmente porque a pessoa quer desobedecer à lei. É porque naquele momento aquilo ali era necessário. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos pessoas legalistas, como os fariseus que ficavam ali só observando as falhas dos outros para julgar. Nós temos que analisar as coisas partindo de um olhar de misericórdia e não partindo no olhar de legalismo. Porque se nós formos julgar baseados na lei, não vai ninguém passar, não vai passar um, todos vão ficar. O nosso julgamento tem que ser com base na palavra, na misericórdia. Porque se você for julgar baseado na lei, você vai ser julgado pela lei. E Jesus falou isso, olha, vocês se apegam tanto à palavra de Moisés, é ele que vai julgar vocês no dia do juízo. Porque se você julga com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Se você usou de misericórdia, será usado de misericórdia com você. Agora, se você não usou de misericórdia, o seu juízo será sem misericórdia. Então, se a gente começar a julgar as pessoas, as situações, com base na misericórdia, quando nós estivermos sendo julgados, nós vamos ser julgados com base na misericórdia. Se nós julgarmos as pessoas com base no rigor da lei, nós também seremos julgados com base no rigor da lei. Se você entender isso, você vai mudar totalmente a sua visão em relação ao seu próximo. Você vai parar de julgar, porque a lei, porque está escrito isso, está escrito aquilo. Mas analise cada vida, cada momento, cada situação. A lei foi criada para o homem, não o homem pela lei. Existem situações extremas que não cabe lei naquele momento, que cabe misericórdia. Então, a gente tem que entender muitas coisas, que a mente de Deus está muito acima de todas essas coisas que a gente vive aqui. O nosso Deus está acima da lei, está acima de tudo. Então, pare de julgar as pessoas com base na lei e comece a olhar as pessoas, como Jesus disse, com um olhar de misericórdia. Existem pessoas que descumprem a lei porque querem descumprir. Existem pessoas que não obedecem à lei porque não tem como obedecer. Cada situação é uma situação. Então, vamos julgar as pessoas. A Bíblia diz que nós julgamos segundo a reta justiça, mas principalmente segundo a misericórdia, porque se nós não usarmos de misericórdia, não teremos misericórdia no nosso juízo, né? Então, que a gente mude a nossa forma de julgar as pessoas, entendendo que a lei foi criada para o homem e não o homem para a lei. A lei não é mais importante do que a vida humana. Tá bom, gente? Então, cada caso é um caso. A gente não pode julgar todo mundo, colocar tudo no mesmo buraco, falar que tá todo mundo assim, não. Cada caso é um caso, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Ore por mim para que eu recupere logo. Deus abençoe vocês, tá bom? Tenha um dia em paz, tranquilo, na presença de Jesus. Beijo, amo vocês. Tchauzinho.